Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta quinta-feira, dia 28 de agosto de 2025. Vamos ter nesta quinta-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média pro jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá da baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Europa, Liga Europa, qualificação à final, temos a equipe do Cupes contra a equipe do Midland. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Europa, Liga da Conferência, qualificação à final, temos a equipe do Fredrikstad contra a equipe do Crystal Palace. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o terceiro palpite. Ainda pela Europa, Liga Europa, qualificação à final, temos a equipe do Samsunspor contra a equipe do Panathinaikos. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Ainda pela Europa, Liga da Conferência, qualificação à final, temos a equipe do Besiktas contra a equipe do Lausanne. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Europa, Liga da Europa, qualificação à final, temos a equipe do PAOK contra a equipe do Rijeka. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate leva aposta. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Europa, Liga Europa, qualificação à final, temos a equipe do Genk contra a equipe do Leti. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa. Placar exato, 3-1 casa. Segunda opção para esse jogo, casa ganha e fora marca. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela Europa, Liga Europa, qualificação à final, temos a equipe do Young Boys contra a equipe do Slavia Bratislava. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela Europa, Liga da Conferência, qualificação à final, temos a equipe do AEK contra a equipe do Anderlecht. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Ainda pela Europa, Liga da Conferência, qualificação à final, temos a equipe do Brøndby contra a equipe do Strasbourg. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o nosso décimo palpite. Ainda pela Europa, Liga da Conferência, qualificação à final, temos a equipe do Raio Vallecano contra a equipe do Neman. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o nosso 11º palpite. Ainda pela Europa, Liga Europa, qualificação à final, temos a equipe do Braga contra a equipe do Lincoln. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Ainda pela Europa, Liga da Conferência, qualificação à final, temos a equipe do Mainz contra a equipe do Rosenborg. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Ainda pela Europa, Liga da Conferência, qualificação à final, temos a equipe do Servente contra
contra a equipe do Shakhtar. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 14º palpite, ainda pela Europa Liga da Conferência Qualificação à Final, temos a equipe do Shamrock Rovers contra a equipe do Santa Clara. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam, placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite, agora pelo Brasil, a Copa do Brasil, as quartas de final, temos a equipe do Bahia contra a equipe do Fluminense. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite, agora pela Argentina, a Copa da Argentina, as oitavas de final, temos a equipe do União Santa Fé contra a equipe do River Plate. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 17º palpite, ainda pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 24ª rodada, temos a equipe do Remo contra a equipe do Criciúma. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta quinta-feira, dia 28 de agosto de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.